noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um culto no lar, aqui no Distrito Senador La Roque. Nossas igrejas estão abertas, mas idosos, crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas, que não podem ir ao templo ainda. Então você é bem-vindo a participar deste culto especial online em louvor ao nosso Deus. Que Ele te abençoe. Vamos cantar agora e em seguida já prepare sua Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com
Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus, estudarmos sua palavra, a Bíblia. Eu sei que você já está com sua Bíblia aí, não é verdade? Não pegou não, rapaz? Vai lá, busca aí sua Bíblia, busque caneta, papel também, anote, é sempre bom para que você possa revisar depois, estudar uma outra vez. Vai lá, eu vou dar 30 segundos para você. Isso, busca lá sua Bíblia. Não podemos ter este momento sem a palavra de Deus em nossas mãos. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa agora, busque lá. Quem sabe você está com uma Bíblia na outra versão, não tem problema, a versão que você preferir, mas busque lá para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Hoje eu quero estudar com vocês um tema muito interessante, que gera muita confusão na mente de alguns, muitas discussões no âmbito teológico, ou entre uma igreja e outra. Nós não queremos fazer nenhuma discussão, nenhuma batalha aqui, nada disso, mas estudar o que a palavra de Deus ensina sobre a relação entre a lei e a graça. Será que essas coisas são excludentes? Será que onde está a graça não existe a lei? Ou será que quem é fiel à lei de Deus não reconhece a sua graça? Será que essas coisas são excludentes? Uma vai excluindo a outra, uma rejeita a outra. Como que funciona na Bíblia a relação entre a lei de Deus e a graça de Deus no plano da salvação? Vamos compreender esse tema hoje juntos? Então abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, isso mesmo, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e o verso 31, é o último verso do capítulo 3 aí, da carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 3 de Romanos é um capítulo muito especial, muito interessante. E o último verso, Paulo faz uma pergunta interessantíssima que eu quero estudar com você neste momento. Encontrou aí? Romanos, capítulo 3, verso 31. Quem tem uma Bíblia como esta aqui, é a página 126 do Novo Testamento. Encontrou aí? Segure sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso bom Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de podermos falar contigo agora, de juntos estudarmos tua palavra e abordarmos, neste tempo que agora se segue, este tema tão importante. Vem estar conosco, que teu Santo Espírito, aquele que é o autor da palavra, o autor da Bíblia, nos conduza agora, para que possamos compreender as verdades que ela revela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Romanos 3, verso 31, leia comigo, diz assim a palavra de Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha que pergunta. Será que quando a fé vem, a lei é anulada, é retirada? Percebe que este é o problema que Paulo está tratando aqui? Será que anulamos a lei por meio da fé? Ele diz de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Depois ele fala da história de Abraão. Abraão, que é o pai da fé, mas ele diz que Abraão se tornou pai da fé, mas ele também obedeceu a Deus. E por isso ele demonstrou fé na sua obediência em cumprir aquilo que Deus pedia. E você conhece a história de Abraão, não é verdade? Pois é, muita gente diz que onde está a lei, não existe a graça. E que onde está a graça, ninguém precisa dar valor para a lei de Deus. Será que isso de fato é verdade? Será que é isso que a Bíblia ensina, o que Paulo nos ensina? Será que quando Paulo fala sobre a justificação, a forma como Deus salva o ser humano, ele exclui a necessidade de obediência à lei de Deus? Essa é uma pergunta interessante, não é verdade? Eu creio que talvez essa pergunta já tenha passado aí por sua mente, já tenha guardado um pouquinho no seu coração, já tenha criado muitas dúvidas, você já tenha ouvido muitos discursos mundo afora. Se somos salvos somente pela fé, por que obedecer à lei de Deus? E se pudermos obedecer de fato à lei de Deus, porque ser salvo pela fé, fica essas questões brigando mundo afora. Primeiro, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da lei de Deus? Vamos analisar uma coisa de cada vez? O que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus? O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o Salmo 19 e o verso 7. Isso mesmo, Salmo 19, verso 7. Abra aí sua Bíblia.
lá no meio da Bíblia, Salmo 19 e o verso 7. Este é um salmo muito especial. E o verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Opa! A Bíblia considera a lei de Deus como sendo o quê? Perfeita. Algo que é perfeito, que não precisa ser substituído, mudado, trocado, anulado. É algo que de fato é completo. Ele é perfeito em seu plano. Deus criou uma lei que a sua semelhança é perfeita. Vamos a Provérbios agora, o próximo livro aí, depois do livro dos Salmos, Provérbios 29 e o verso 18. Provérbios capítulo 29, isso mesmo, e o verso 18. Achou aí na sua Bíblia? Eu estou procurando aqui na minha, procure aí na sua também. Provérbios 29, já no finalzinho do livro, e o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha aí a importância da mensagem profética da Bíblia. Mas tem um detalhe: aquele que guarda o quê? A lei. Isso, a lei de Deus. Este é feliz. Amém? Aquele que guarda a lei de Deus, ele é feliz. E ainda um último verso. Vamos ver o que Jesus falou lá no Novo Testamento, em seus dias, em seu ministério, sobre a lei de Deus. Mateus capítulo 5. É um texto bem conhecido, no início do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, procure aí na sua Bíblia, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5 e o verso 17. Diz assim Jesus Cristo: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha o verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você percebe aí? Jesus está estabelecendo que a lei de Deus, assim como nós vimos antes nos outros versos, ela é eterna, ela não passa, ela não vai se acabar com sua vinda ou com sua morte. Jesus diz que enquanto houver céu, enquanto houver terra, a sua lei vai durar para sempre e não se deve mudar nenhuma letra, por pequena que ela seja. Ela vai permanecer da forma como é. É bem verdade que as palavras de Jesus podem se referir a uma grande porção da Bíblia e não apenas ao Decálogo, aos 10 mandamentos. Mas seja como for, mesmo que seja uma porção maior da palavra, os 10 mandamentos, o Decálogo, a lei moral de Deus está dentro dele. E se nada vai mudar, ele também não vai. Os 10 mandamentos, eles permanecem. A lei, ela reflete o caráter de Deus. É uma expressão da sua justiça, daquilo que ele espera de cada um de nós. Então ela tem atributos que são atribuídos a Deus também. A lei é santa, a lei é perfeita, a lei restaura a alma, ela dá sabedoria, a lei ela guia, ela conduz, percebe? As mesmas ações do nosso Deus Criador, ele atribui à sua lei, bem como a toda a sua palavra. Ela é imutável, é eterna, assim como o seu Criador, aquele que a escreveu com o próprio dedo. Lembra disso? A lei de Deus, ela permanece para sempre. Mas qual é a relação então entre a lei e a graça? Sendo que a palavra considera a lei como tão boa, tão importante para a nossa vida, qual é a relação entre a lei de Deus e os sermos salvos por sua graça? Nós vamos ver na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Gálatas capítulo 2, verso 21. Você está em Mateus, vai um pouquinho mais para frente, passa os evangelhos, livro de Atos, Romanos, Coríntios e depois Gálatas. Antes aí do livro da carta de Paulo aos Efésios, Gálatas capítulo 2 e o verso 21. Encontrou aí na sua Bíblia? Eu já estou encontrando aqui na minha. Gálatas 2, verso 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, que texto maravilhoso. Achou? Diz assim: não anulo a graça, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que Paulo está dizendo aqui? Que ninguém será salvo por obedecer à lei.
Nós somos salvos somente pela graça. Ele diz, eu não anulo a graça de Deus. E amém por isso. Não podemos anular a graça de Cristo. Nós veremos aqui que é a única forma de sermos salvos. Vamos para um outro verso. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, mais para o final agora. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e o verso 19. Abra aí na sua Bíblia. 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? De Cristo. Como somos salvos? Isso, pelo meio do sangue de Cristo, o seu sacrifício expiatório, por sua graça, por tudo aquilo que Ele coloca à nossa disposição. Aleluia, Deus seja louvado. Somos salvos unicamente pela graça de Deus. Olha agora Romanos capítulo 5, verso 1, para não deixar nenhuma dúvida na sua mente, no seu coração. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Olha o que Paulo diz aqui. Olha que texto bonito. Decore esse verso, tá bom? Eu faço um desafio para você, se você ainda não conhece, não sabe memorizado ainda, Romanos 5, verso 1, você tem que decorar. Esse texto aqui é fantástico, olha o que ele diz. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Isso mesmo, somos salvos pela fé. Nós temos o que então? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé, justificados pela fé, através dos méritos de Cristo Jesus. E assim nós que estávamos distantes de Deus, em guerra contra Deus, agora somos ligados ao Pai mais uma vez. Encontramos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Ao mesmo tempo que a Bíblia descreve a lei como sendo boa, útil, ao mesmo tempo que a lei reflete o caráter de Deus, a Bíblia exemplifica que nós somos salvos somente pela fé. Então percebemos daqui que existe um grande problema na nossa forma de pensar muitas vezes. Ligamos lei com salvação, às vezes de uma forma errada, e por isso não compreendemos o seu papel. Se Jesus veio para nos salvar pela fé, e ele diz que a lei não passaria, então podemos perceber que a lei não tem o propósito de salvar a sua vida ou de justificar você. E é aqui que está o grande segredo, a grande lição que precisamos entender hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu colocasse diante de você um menino que roubou uma galinha e colocasse do outro lado Adolf Hitler, lembra de Hitler? Do nazismo, exterminou milhões de judeus e muitos outros. Coisas terríveis foram feitas sobre o seu governo, Quem você condenaria como o pior criminoso? Um ladrão de galinha ou Adolf Hitler? É fácil de responder, né? Logicamente que Hitler é pior. Um assassino, um estuprador, um simples ladrão de balinha, o menino que roubou um pirulito na loja. Logicamente que ele não é tão culpado assim. Nós temos peso, tanto é que tem penas diferentes. Tem gente que vai preso para 6 meses, tem gente que para 10 anos, tem lugares que tem prisão perpétua, até mesmo pena de morte. Então, para cada falha, nós dosamos a uma escala de culpa e para cada um há uma pena diferente. Contudo, isso não acontece no plano espiritual. Diante de Deus, pecado é pecado e pecador é pecador. Não existe aquele que é mais condenável e aquele que é menos condenável. Não existe um ser humano que está lá bonitinho de terno e gravata, ele vai para a igreja, ele estuda a Bíblia, então ele é menos pecador do que o outro que está lá no mundo, que está lá nas drogas, ou na prostituição, ou no crime. Não. Diante de Deus, todo pecado é igualmente ofensivo. O caráter de Deus é tão puro, ele é tão santo, que a mínima ofensa não pode subsistir à sua presença. Todo pecado é gravíssimo diante de Deus. Nós não temos tempo aqui para aprofundar no que seria o pecado, mas o pecado não é simplesmente aquilo que eu faço.
Pecado não é quando eu adultero, pecado não é quando eu roubo, pecado não é quando eu mato, não é quando eu minto. Pecado é aquilo que eu sou. Davi diz o quê? Em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos pecado, é a nossa natureza, é a nossa essência. E os desdobramentos dessa natureza ruim é o quê? É adultério, é prostituição, é roubo, é a mentira. Isso é o desdobrar da nossa natureza, que é pecado. E a nossa natureza diante de Deus, não existe nada que o possa agradar. Nossa natureza é 100% rejeitada por Deus. E é por isso que Paulo e muitos outros nos convidam a sacrificarmos o antigo homem e a nos revestir do novo homem formado segundo Cristo Jesus, a experimentar a mente de Cristo, a ser regenerado pelo Espírito, a ser lavado pelo sangue do Cordeiro. É para isso que a Bíblia nos convida. É preciso haver um transplante de coração, de natureza, para que possamos estar na presença de Deus. No capítulo 3 de Romanos, verso 23, o apóstolo Paulo ainda apresenta que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um mais culpado e um menos culpado. Não existe um pecado que é excusável diante de Deus e outro que ele não pode perdoar. Todo pecado é rejeitado por Deus e todo ser humano pecou. E por isso todo ser humano está condenado à morte. Mas graças a Deus, nós podemos ter vida eterna por meio de Cristo Jesus. Pastor, se a lei é boa, mas não me salva, eu sou salvo pela fé. Qual é a relação entre a lei e a graça de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo vai responder para a gente. Vamos abrir a Bíblia? Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Você está em Romanos, eu acho. Avance mais um pouquinho. Passe Coríntios, chega em Gálatas. Capítulo 3 e o verso 19. Gálatas 3, verso 19. Eu já achei aqui na minha Bíblia. Procurei na sua também. Olha o que Paulo diz a respeito da lei de Deus no plano da salvação. Qual, pois, a razão de ser da lei? Olha que pergunta interessante. É a pergunta que nós estamos fazendo aqui. Se somos salvos pela graça, por que existe a lei? Qual é a razão de ser da lei de Deus? Para que ela existe? Vamos ver? Ele diz: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Opa, que interessante. Vamos prestar atenção nesse verso aqui? Em primeiro lugar, diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Veja bem, a lei, como conhecemos, foi dada onde? No Sinai. Mas se o quarto mandamento foi acrescentado para o povo judeu apenas no Monte Sinai, como que lá no Éden, Adão e Eva já guardavam o sábado, na semana da criação? Percebe? A lei de Deus, ela é eterna, ela sempre existiu, ela regia todo o nosso mundo. Adão e Eva não passavam por sua cabeça santa o adultério, ou a mentira. Isso tudo foi resultado do pecado. Logo, quando o ser humano se afastou de Deus e foi esquecendo seus princípios de forma natural, Deus então acrescenta em palavras humanas e num peso negativo a sua lei, para que possamos lembrar. E é por isso que ele diz: não mate, não roube, não adultere. Aquilo que era um princípio positivo na mente e no coração do homem, agora é expresso de forma negativa, é acrescentada agora essa lei na forma de 10 mandamentos, para que possamos lembrar. E perceba que um mandamento fala exatamente sobre isso, né? Lembra-te. Deus sabia que o ser humano iria esquecer dos seus princípios, principalmente desse quarto, implantado lá na semana da criação, descansar no dia do sábado. A lei expressa em palavras humanas como conhecemos. Ela foi acrescentada depois. Ela não existia até Moisés, até o Sinai, mas os seus princípios já existiam. Logicamente que muito antes do Sinai, o adultério era errado, matar era errado. Se não fosse assim, Caim não teria sido condenado ao assassinar seu irmão Abel, o justo Abel. Percebe? Tudo isso foi condenado porque já era errado. Por que a serpente foi condenada? Porque ela mentiu. E onde que está a mentira?
Na lei de Deus. Esses princípios todos são eternos. Eles já existiam e já regiam o mundo. Agora vamos ao verso 24. Olha o que Paulo continua aqui e a resposta que ele dá ao porquê de ser da lei. No verso 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Opa! Paulo não está falando que a lei exclui a fé ou a fé a lei, mas que uma coisa conduz a outra. Aio é o mesmo que guia. Hoje você tem um carro aí, um celular, você bota lá o GPS, ele te dá a direção a seguir, ele mostra qual o rumo correto, qual o caminho certo para que você não se perca. A lei de Deus é este guia, bem como toda a sua palavra, e ela nos conduz a quem? A Cristo. Percebe? Através da lei, eu sou conduzido a Cristo. A lei funciona como um espelho. Você já viu o espelho? Você tem aí na sua casa? Eu tenho certeza que sim. Antes de vir aqui filmar esse sermão, estar com vocês, eu fui no espelho, me vesti, arrumei a gravata, eu penteei o cabelo, ajeitei os óculos, escovei os dentes. Não é assim que você faz também? Mas você pode dizer, pastor, o espelho não presta para nada? Se eu chegar lá com a gravata torta, ele não conserta. Se o cabelo estiver bagunçado, ele não tem uma mão com um pente que vem e arruma. O espelho não faz nada disso. O que o espelho faz? Ele mostra, ó, aqui tá errado. Olha, isso aqui não tá legal. E aí quem conserta? Você vai lá, põe a mão e ajeita aquilo que precisa ser arrumado. De igual forma, a lei aponta o nosso erro. Ela mostra em nossa vida, em nosso caráter, em nossas ações, em nossos pensamentos, aquilo que está errado. E uma vez que compreendemos o que está errado em nós, somos conduzidos a quem? A Cristo, que é a solução para os nossos erros, é a solução para o problema do pecado que é em nós. Sendo conduzidos a Cristo, então, encontramos a solução para o nosso problema. O médico, ele é efetivo no tratamento porque ele faz exames. Os exames por si só não curam nada, não resolvem nenhum problema, mas aponta em que direção o médico deve seguir. Indica qual é o problema para que ele seja tratado. De igual forma, a lei faz avultar, faz crescer o nosso pecado. Deixa bastante latente, nos traz a consciência o nosso erro, para que em Cristo possamos achar a solução para este problema. A lei é um guia seguro para nos levar a Cristo Jesus. Assim como retirar o espelho da minha frente não vai me deixar mais arrumado, retirar a lei também não vai resolver o problema do pecado que é em mim. Ele vai continuar lá. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma: que diremos, pois? Olha o que ele pergunta: é a lei pecado? Será que a lei é errado? Ele diz: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Romanos capítulo 7, verso 7. Você percebe aí? O que Paulo está dizendo é que a lei passou, que ela é inútil. Não. Ele está dizendo que através da lei que vem um pleno conhecimento do pecado. É quando eu me deparo com a lei de Deus que eu percebo quem eu sou e o mal que há em mim. E então eu peço a Cristo que através do seu Espírito mude a minha vida. No capítulo 6, verso 1 e 2, ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Se a lei aponta o meu pecado e eu morro para ele, eu vou agora transgredir a lei deliberadamente? Eu vou viver longe da lei de Deus para que tenha mais graça sobre a minha vida? Ele diz: não, de forma alguma. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para o pecado? Compreende? Uma vez que eu vou a Cristo e Ele me salva, Ele me habilita a viver uma nova experiência. E agora de forma natural, pela atuação do Espírito em minha vida, não porque em mim haja poder, eu começo a ser obediente à vontade de Deus.
Portanto, aquele que conhece a Cristo, ele não mente. Aquele que vive com Jesus, ele não rouba, ele não cobiça, ele não adultera. Aquele que vive com Cristo, ele não toma o nome de Deus em vão, ele não adora imagem de escultura que não tem valor algum. Ele lembra do sábado como o dia do Senhor e memorial da criação. Deus é Senhor da vida dele. Deus reservou uma parte para si e ele reconhece isso quando é salvo em Cristo Jesus. O que Paulo apresenta de forma simples é que uma vez que somos salvos, Deus nos habilita à salvação. Não podemos inverter as coisas. Não guardamos a lei para sermos salvos. Ela não tem esse poder, não tem esse papel e nunca foi a sua intenção. Nós obedecemos a lei como uma resposta de amor, uma resposta natural à salvação que Deus já operou em nossas vidas. É aqui que muita gente se confunde, troca a ordem das coisas. Não guardamos o sábado, ou não entregamos dízimos e ofertas na igreja, não vamos à igreja, ou mudamos de roupa, ou falamos de forma diferente, não nos comportamos diferente, não deixamos de roubar aquele que roubava, ou de mentir aquele que mentia, ou de se prostituir aquele que se prostituía, não abandonamos drogas, bebidas e festas, porque queremos ser salvos, mas porque Cristo operou em nosso coração. Isso gera uma transformação gigantesca, que nos conduz à mudança, a uma transformação de vida. Você percebe? Essa é a ordem correta das coisas. Eu quero convidar você desta vez, neste culto, nesta noite, a permitir que Deus possa, através do seu Espírito, agir em sua vida e que assim Ele possa mostrar o erro que existe em seu coração, em sua mente, no nosso comportamento. E quero que você ore comigo para que Deus, através do seu Santo Espírito, mude o nosso viver, para que possamos experimentar uma novidade de vida ao lado de Cristo Jesus. Obedecer, sim, mas como uma expressão de amor, como resultado daquele que já foi salvo, alcançado por Cristo Jesus. Você está salvo em Cristo? Você foi conduzido a Jesus reconhecendo o seu pecado, a sua necessidade, o vazio do seu coração. E você hoje reconhece que precisa de uma mudança de vida, que não tem paz, não tem alegria na vida, e quer que Jesus te dê esse preenchimento. Aceite a Cristo como teu Salvador e permita que Ele te guie na verdade, porque Ele mesmo declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará dos erros, dos enganos, das falhas, do pecado. Conheça a Cristo, viva um relacionamento com Ele e permita que Ele te conduza na obediência à sua santa palavra, à sua lei e à sua vontade. Amém? Se é o seu desejo, feche os olhos. Ore comigo agora. Nosso bom Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos salvos em Cristo Jesus e a entendermos que essa salvação é somente por meio da fé. Aleluia. Mas nós também queremos, Senhor, uma vez salvos, que o Senhor nos habilite a obediência para não vivermos nos mesmos pecados, os mesmos erros de antes. Nós queremos ser salvos e transformados para viver uma vida santa ao Teu lado, para viver em novidade de vida. Andaremos nós em pecado, quebrando a lei? O apóstolo Paulo perguntou aos romanos. Nós que para o pecado já morremos, de modo algum. Em Cristo nós seremos obedientes. Em Cristo seremos fiéis a toda a sua vontade, a toda a sua palavra. Porque enquanto houver céu e terra, Jesus diz que ela durará. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, a Bíblia, por Tua lei que nos conduz, que é um guia infalível. Fica conosco. Dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus te abençoe. Vamos cantar juntos neste momento. Eu quero ser, Senhor.
quebra minha vida.